Bom dia, pessoal. Hoje é dia 30 de março, Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Então, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso, até para esclarecer o que é, de fato, esse transtorno bipolar. Porque muita gente escuta, por aí, fulano de tal é bipolar, e é de lua, porque ele é bipolar, Então, existe também uma certa banalização do que é o transtorno bipolar, Então, qual é a definição médica do transtorno bipolar? Então, a pessoa oscila entre dois polos, o polo da depressão e o polo da mania. O que é esse polo da mania? A pessoa ela fica com o humor exaltado, assim, eufórica ou irritadiça muitas vezes, fica sem necessidade de sono, que é diferente de insônia, porque insônia a pessoa quer dormir e não consegue, fica brigando com o sono. No outro dia está cansada, aquela sensação de ressaca, de não ter dormido bem. Na mania não, a pessoa não precisa dormir, ela se sente reenergizada, por exemplo, com 2 ou 3 horas de sono e está bem tocando o dia tranquilamente depois dessa noite. Então, esse é um dos sintomas também da fase de mania. Outra coisa, a pessoa começa a falar muito, muito rápido, às vezes não consegue acompanhar o próprio pensamento, começa um assunto, não termina aquele assunto, já muda para um outro assunto, fica mudando de foco muito rápido. Muitas vezes pode se colocar em risco com comportamentos hipersexuais, por exemplo, assim, a pessoa começa a ter relação sexual com estranhos, começa a ter gastos desproporcionais, então ela às vezes gasta o que não tem, faz empréstimos para comprar coisas que são muitas vezes supérfluas. E isso é claro que a gente sempre precisa, em qualquer transtorno psiquiátrico, contextualizar isso. Existem pessoas que já são mais impulsivas, expansivas, mais falantes, mais sexualizadas, e isso é normal, se é já da personalidade da pessoa. Mas o ponto do transtorno bipolar na fase de mania é a ruptura de um determinado comportamento. Então é a pessoa que é uma pessoa mais pacata, com um determinado padrão de comportamento, de repente, ao longo de umas 2, 3 semanas, começa a mudar esse comportamento, começa a ficar mais hipersexualizada, fazer brincadeiras, piadas que não eram do seu perfil, ter essa redução da necessidade de sono, se sentir com mais energia, ficar mais falante e muitas vezes até mais irritada. Então isso é o episódio de mania. Segundo a classificação diagnóstica da CID-10, que é uma das classificações, a gente tem a CID-10 e a DSM-5, a CID-10 fala o seguinte: para a gente categorizar um período de mania, a gente precisa desses sintomas que eu disse por no mínimo 2 semanas. Ou seja, não é que a pessoa fica 2 dias desse jeito e depois já está diferente. Não, fica continuamente por 2 semanas desse jeito e aí sim a gente categoriza como mania. Exceto se nesse período anterior a 2 semanas a coisa ficar tão exacerbada que precise de uma internação. Então tem, claro, as suas subjetividades nessa definição, mas de modo geral é isso. Então esse é o período de mania. E além do período de mania, a pessoa tem outro momento da sua vida, o chamado episódio depressivo, em que a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, sem energia, aí sim pode ter insônia, quer dormir não consegue, ou pelo contrário, pode também ter hipersonia, fica dormindo o dia inteiro, de noite, tem também alteração do padrão alimentar, ou come muito, fica comendo o tempo todo, ou para de comer, então tem essas ideias de menos-valia, que a vida não vale a pena, que a pessoa se acha horrível. Então esses são sintomas aí de depressão. Dores no corpo, isso também é uma coisa que é muito comum na depressão, a pessoa sente dor na lombar, dor nas costas, aquela sensação de falta de energia, sintomas somáticos como queimação no estômago, pode ter também sintomas assim gastrointestinais, como fica um período constipado, não consegue ir ao banheiro, de repente vai lá e tem episódio de diarreia. Então assim, a depressão tem diversas nuances, mas o ponto central da depressão é a falta de energia, humor deprimido, negativo e sentimentos de cansaço, dores pelo corpo, insônia. Então, e o bipolar oscila entre esses 2 polos. E o tratamento do transtorno bipolar? Bom, aí isso também depende de qual fase que a pessoa está. Se é a fase da depressão, a gente precisa aí começar um antidepressivo, associado sempre ao tratamento com o psicólogo. Isso é fundamental no bom prognóstico de qualquer transtorno mental. Até de quem não tem transtorno mental é indicado, seria interessante fazer uma terapia por um tempo. Agora,
assim, como é que a gente vai tratar? Se a pessoa está deprimida no transtorno bipolar, a gente faz um antidepressivo. Porém, se é o transtorno bipolar, uma coisa pode acontecer nisso. A gente faz um antidepressivo e a pessoa da depressão, ela passa para a fase de mania, que eu expliquei há pouco. Então, a gente chama isso de ciclagem ou também de virada maníaca. Então, quando a gente começa a tratar a depressão bipolar e ela, em razão do uso do antidepressivo, começa então a apresentar sintomas maníacos e passa para o outro polo. Para que isso não ocorra, quando a gente está tratando uma depressão bipolar, a gente precisa associar também um estabilizador de humor. Por exemplo, ácido valproico, lítio, lamotrigina, né? Então são alguns estabilizadores de humor. Aí. Agora, se a pessoa está na fase de mania, aí a gente precisa tratar especificamente a mania. Então, o tratamento vai se dar também com estabilizadores de humor, mas a gente associa nesse momento um antipsicótico, que vai ser temporário na maioria das vezes, e também, né, é recomendado pela literatura, um benzodiazepínico, que é um tipo de calmante, assim, sabe? O principal, mais adequado ali, recomendado pela literatura médica, é o lorazepam. Então, esses seriam os 3 pilares da fase de mania do transtorno bipolar: um antidepressivo, um estabilizador de humor e um benzodiazepínico, preferencialmente o lorazepam. Tá? É isso.